Olhando um pouco o Brasil agora, concentrando em Brasil, a gente tem uma inflação que vem caindo. A gente tem dito que a inflação ela tem sido mais ou menos de acordo com o que a gente espera em termos de convergência. Os últimos números mostraram uma inflação cheia um pouco melhor. Uma inflação, quando a gente olha por dentro, marginalmente pior. Quando a gente olha núcleos de serviço, eu vou mostrar isso um pouco adiante, ela está marginalmente pior. A gente teve um efeito, vamos dizer assim, grande de passagem aérea e de emplacamento nesse último dado, mas a gente continua, vamos dizer assim, entendendo que está dentro do que a gente tinha programado em termos de trajetória de inflação. Carnaval, folia ou sossego? No Terraço Cast de número 414. A vinheta inicial é Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em apresentação recente no evento CEO Conference 2024 do BTG. A gente acha que o Fed reduz essa taxa de juros para a taxa real ali ficar praticamente estável e isso traz condições para emergentes mais favoráveis. Qual que é o risco disso tudo? Essa economia não desacelerar, né? Que eu brinco que hoje bad news is good news. A gente precisa desses Estados Unidos brecando. China is going to be at the forefront of AI. I think that's a given. And so the question is, how do we work over time, both for other countries to make sure you're making progress in AI, and over time, how do we develop the frameworks where countries can coexist peacefully in a world in which AI will be everywhere. Economia, política, mercados e o que for relevante do Brasil e do mundo. Isso é Terraço Cast. Fala pessoal, tudo bem? Caio Augusto falando da noite de 12 de fevereiro de 2024, segunda-feira de carnaval, em Ourinhos, no interior de São Paulo, trazendo a você mais um episódio do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha neste carnavalesco episódio é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E a mulher do tempo sem tempo tá tão sem tempo, gente, que eu vou fazer uma confissão pra vocês aqui. Eu estava tão atrapalhada no tempo, né, que é a real aqui, não é que ela não tem tempo, ela é atrapalhada no tempo, que eu, outro dia, esqueci a minha can no supermercado, gente. Foi horrível, eu sou uma mãe de pet horrível, é isso, gente. Mandem um salve aqui pro Caio Augusto, nos comentários aqui, enfim, podem me xingar, foi horrível. Eu cheguei, e assim, não vou dizer que eu cheguei até a esquina, não, eu cheguei até a minha casa, eu guardei as compras e aí eu falei, Zoe, e aí notei, onde está Zoe? Zoe estava no supermercado. Em minha defesa, eu levei um total de 1 minuto e meio pra chegar no supermercado, e foi muito, eu nunca fui tão rápido, eu corri tanto, que eu cheguei num tempo recorde aí, Raquel Bolt, para resgatar a cachorra abandonada. E ela estava lá sentadinha, me esperando, achando que eu ainda estava fazendo compra. Então é isso, gente. Mulher do tempo sem tempo segue atrapalhada no tempo, mas tem uma notícia boa. São Pedro tá de boa, São Pedro tá feliz, e São Pedro está mandando sol aqui para a região do litoral paulista para esta mulher do tempo sem tempo passar o carnaval. Esquecer a can no mercado é puxado, mas o lado bom é que você lembrou a tempo de resgatá-la no churrasco, digo, no mercado. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. Eu tô gravando esse boletim na sexta-feira, antes do carnaval, mas quando vocês estiverem ouvindo já vai ter passado, então espero que todos tenham aí sobrevivido aos dias de folia. Renata que acertou na mosca. O episódio tá vindo ao ar na quarta de cinzas, quando o carnaval, ao menos em termos teóricos, já acabou. Tudo bem, Fernanda Mello? Oi, Caio. Oi, meus amigos do Terraço Cast. Como vocês estão neste carnaval? É isso aí. Vamos que vamos, pessoal. Estandartes de ouro na avenida. Vamos ao 414. Raquel, em 2024, valeu mais a pena o Carnaval Folia ou o Carnaval Sossego? E é isso mesmo, Caio Augusto, é isso mesmo, minhas companheiras de podcast, Renata e Fê. Tinha esquecido de dar as saudações, mas ficam aqui elas tardiamente. Vamos falar de carnaval, gente. A questão é, e aí, o carnaval tá mais caro, o carnaval tá mais barato, qual é que é?
Bom, é óbvio que o carnaval tá mais caro, porque, né, é o primeiro carnaval, por mais que pareça que não, gente, mas é o primeiro carnaval que a gente tá basicamente 100% real oficial, fora da pandemia. O ano passado já tivemos, mas foi um pouco diferente, não é mesmo? A gente ainda tinha ali uma preocupação, a gente tava no começo do ano de 2023, né, ainda tinha aquela pulga atrás da orelha. Agora a gente tá aí todo mundo vacinado, tem alguns casos, é verdade, mas todo mundo vacinado, muito menos grave, etc. Então, é realmente esse primeiro carnaval real oficial, que todo mundo pôde comprar coisa antes e tal, do pós-pandemia. E é óbvio que a gente tem, né, o aumento, a inflação, né, o aumento dos preços ao longo do tempo, que é normal, é esperado. Mas quão mais caro está, gente? Eu fiz aqui um levantamento para uma reportagem para Infomoney, que eu achei que ficou muito legal, então eu vou citá-la, tá, de alguns números que eu usei aí. Lembrando, gente, que o IPCA fechado do ano de 2023 foi 4,62, né? Ou seja, a gente teve aí uma inflação no ano de 2023 em 4,62. Foi a primeira vez que ela veio na meta, né? Dentro do intervalo de tolerância, tá? Porque a meta era 3,25 ano passado e tinha um intervalo de tolerância de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Ela veio dentro do intervalo de tolerância, ela não vinha desde 2020, né? Então foi legal aí, um feito, um marco. Não, foi importante, assim, um processo de desinflação, né? Que a gente vem falando bastante aqui nos últimos episódios do TerraçoCast, né, quando a gente fala de cupom, etc. Então, um processo de desinflação importante que veio tanto como resultado, né, de movimentos globais, de normalização das cadeias de valor, etc., quanto, obviamente, pelo trabalho aqui doméstico do Banco Central na política monetária de subir os juros e desaquecer a economia. Mas, então, 4,62. Só que quando a gente olha para alguns itens, a gente vê que alguns itens específicos, eles subiram muito mais que isso, assim como alguns subiram menos que isso, ou até caíram no ano passado. Então, a minha constatação é que, assim, o melhor em termos de variação de preços para o seu bolso é fazer este carnaval, fazer um churrasquinho de picanha, né, seguido de um bloquinho que você vá ou a pé ou por transporte por aplicativo, não pegue avião e de preferência fique na sua casa, tá? A cerveja, né, a bebida alcoólica, melhor cerveja, tá, que subiu menos do que outras bebidas, em casa ou fora de casa, tanto faz, porque o aumento de preços foi aí igual, né, no domicílio e fora do domicílio. Mas olha que interessante, gente, quando a gente olha pra carne, a picanhas, o ano passado caiu 10%, tá? 10% no ano passado. Então foi uma queda bastante substancial. A gente tem aí uma confluência de fatores, né? O principal deles foi a forte produção de grãos, né? Na verdade, ali a gente tem da ração animal, né? Da soja, do milho, que é tudo usado pra ração, pra produção de proteínas. E a gente também teve o ciclo do abate, né? Do boi ali, que também acabou influenciando bastante as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente teve aí uma queda bem substancial do preço de carnes no geral, né? E aí a picanha caiu 10,6%, né? Já os peixes, os pescados, alta de 3,45%. Então nada de ser light, vamos comer uma carninha aí, uma picanha. O que mais? Como eu falei da cerveja, né? A cerveja subiu 5,3%, um pouquinho a mais do que o índice, né, do IPCA no geral. Já outras bebidas alcoólicas já subiram mais, 11,4%. Por quê? Essas bebidas, elas costumam ter, né, principalmente as importadas, uma influência do câmbio. E o ano passado, a gente teve um câmbio que desvalorizou, né, parte por parte do ano. Então, realmente teve um impacto aí relevante para algumas dessas bebidas. E aí, quando a gente olha por que ficar em casa é mais barato, o principal motivo é que as passagens aéreas, gente, subiram 47,24% no ano passado. Isso foi resultado da demanda, gente. É a demanda mais alta, tá? Até porque quando a gente olha o combustível, né? O preço do combustível aí, ele caiu. Agora eu não me lembro exatamente se ele caiu ou se ele veio mais fraco, mas assim, não foi o combustível o querosene de avião, na verdade, no ano passado. Foi justamente uma questão de demanda. É porque o que a gente tá vendo muito claro, que a gente vê muito claro em 2023, é a mudança de comportamento mesmo, né? Do consumidor, a volta ao normal. Na verdade, é além do normal, né? Porque durante a pandemia, a gente teve aquele novo normal, entre aspas, né? Que era assim, fica em casa, não viaja, compra tudo em casa, faz tudo em casa. E aí a gente viu o preço dos bens, né? Porque a inflação tem de bens e serviços. A inflação dos bens, das coisas, subiu muito, né? Durante ali o auge da pandemia, e também por desequilíbrios das cadeias de produção, e porto fechado, e fronteira fechada, e tudo fechado, que a gente falou bastante aqui. E o preço de serviços estava muito represado, porque ninguém podia sair de casa, ainda muito receio, etc. No ano de 2023, gente,
Aí, foi isso, foi tudo voltando. E tudo voltando a mais, né? Então, quando a gente vê shows, por exemplo, né? Muito mais cheios do que o normal, né? A gente vê o efeito, por exemplo, o efeito Taylor Swift aqui, né? No último dado, não desse que saiu em dezembro, né? Que saiu hoje, inclusive, o de dezembro, mas o de novembro, né? Teve sim um impacto relevante do show aí da Taylor Swift e também o do The Town, né? Nos dados aí do mês que eles aconteceram da pesquisa mensal de serviços. Então, todos esses serviços voltando. Então, o comportamento do consumidor no ano passado foi extremo pro outro lado. Então, se ele foi em 2021, 2022, ele foi muito pros bens, 2023 ele foi total pros serviços. E quando a gente olha, aí a gente, por exemplo, aí isso reflete bastante nas passagens aéreas, isso reflete no o quê, por exemplo, na própria alimentação fora do domicílio. Pô, mas a comida caiu, como é que a gente teve, né, um aumento, como é que eu tô vendo aumento dos restaurantes? Porque o restaurante é serviço, e ele conseguiu recompor a margem dele que ele perdeu nos últimos 2 anos, que tava fechado, etc. Então o preço sim subiu mais do que subiram os alimentos. Muitos desses alimentos que caíram. Aqui, gente, a informação do querosene. O querosene de aviação caiu 20% em 2023. Então, assim, não foi por conta do querosene, né? Tá realmente ligado ao crescimento da demanda que estava muito reprimida, né, diante da pandemia. Isso das passagens aéreas, tá? E aí, gente, com essa reflexão, a gente entra aí no número do IPCA que saiu, né? O IPCA, o nosso principal índice de inflação ao consumidor, que ele saiu o número de janeiro, né? Que saiu ontem. O que ele mostrou? Exatamente esse movimento que eu tô falando. Do setor de serviços, né? Pressionado. Veio um número acima do esperado, né? E aí, quando a gente abre o número, a gente vê que alimentos começou a subir, muito por conta do El Niño. Mas quando a gente faz esse tipo de análise, a gente fala o que estava esperado e o que não estava. Essa alta dos alimentos já estava esperada. Todo mundo, já estava na conta de todo mundo tá contabilizando o El Niño. Esses efeitos devem se dissipar a partir de março, abril, e a gente deve ver os alimentos crescendo aí por volta de 4% no ano todo. Então, vai ter uma devolução disso, né, esperada. Mas o que preocupa é o setor de serviços. Faz uns 3 meses já que a gente vê os dados do setor de serviços, né, a inflação de serviços vindo acima do esperado e rodando bem acima da meta, né? Então, quando a gente olha serviços subjacentes, que você tira os serviços mais voláteis, eles aceleraram, estão quase em 6%, né? Estão acima de 5,5%, né? Então, já tá bem acima da meta do Banco Central, que é de 3%, né? Então, e por que isso é tão importante? Porque esses serviços, ele não responde, os preços dos serviços, eles não são assim, choveu muito e o preço do tomate ficou mais alto, mas daí vai devolver, o El Niño, por exemplo, a pandemia, desequilíbrio. Não, ele não reflete choques de oferta, né? Que é, por exemplo, isso, uma seca, muita chuva, etc. Ele reflete muito mais a demanda, né? A demanda agregada da economia, quanto que está se demandando por serviços, e também, os salários, tá? É por isso que é super importante. Quando a gente vê um mercado de trabalho bastante aquecido, que é o que a gente tá vendo aqui no Brasil, né? Tem todo mundo falando disso agora, dos salários reais. Os salários reais estão subindo bastante, ou seja, os salários estão subindo acima da inflação, porque o mercado de trabalho tá aquecido, né? A gente tá com uma taxa de desemprego que é a menor taxa desde 2015, de 7,8%, acho que fechou no ano passado. Então é uma taxa de desemprego bastante baixa, que eu falei isso já semana passada, né, quando eu falei de Copom, e o Copom tava de olho, e olha aí, o IPCA veio bastante nessa direção. Então uma coisa bem ligada na outra, né? O mercado de trabalho aquecido. Mais de 70% da nossa economia é serviços. Serviços é o setor que mais emprega. Então boa parte da população ocupada está empregada pelo setor de serviços. Aí você tem esse setor que está vindo forte, você tem uma pressão salarial, os salários estão aumentando acima da inflação, o que isso acontece? Aumenta a demanda por bens, né? Por bens e serviços, né? Aumenta a própria, então é uma coisa que retroalimenta a outra. A pessoa que é empregada no setor de serviços, ela ganha mais e ela demanda ainda mais, né? E aí a gente vê que saiu o IPCA, que mostrou essa preocupação, e saiu também essa semana o dado, hoje mesmo, o dado do setor de serviços, né? Isso relacionado a dezembro. Mas o que ele mostra? Que o setor deu uma esfriada, mas quem que subiu bastante? Os serviços prestados às famílias, restaurantes, manicures, cabeleireiros. Então, olha só, tudo bastante alinhado, né? Vê que tudo se encaixa. Então, a inflação do carnaval se encaixa aí com os números de desemprego, com a postura do Copom, com o número de IPCA. Então, é isso, todo mundo de olho aí, com cautela, né? Essa inflação do setor de serviços acendendo uma luzinha amarela, né? Não deve mudar a postura do Banco Central, mas ela só reforça a postura de cautela, né, do Banco Central, e de que provavelmente ele não vai acelerar o ritmo de cortes aí nas próximas reuniões. Então é isso, gente, fomos de carnaval, passamos por IPCA e terminamos aí em Copom novamente.
Existe um nível de detalhamento bastante específico quando o assunto é inflação. Todas as vezes que vemos sair algum dado novo do IPCA, que é a inflação oficial que o governo formula pelo IBGE e é considerado pelo Banco Central para tomar suas decisões sobre juros, certamente você ouve ou até mesmo fala: pô, essa inflação é diferente da minha. E você acerta toda vez que diz ou que ouve dizer isso. IPCA nada mais é que uma cesta de produtos e serviços padronizada para que seja possível acompanhar um certo agregado ao longo do tempo. Se não é possível estimar com tanta precisão a inflação de cada uma das pessoas que ouve este amado podcast, o que dá para saber em termos mais amplos é como os preços de dois grandes grupos variam no curto prazo: bens e serviços. Durante a pandemia, todo mundo em casa e sem poder sair, o e-commerce bombou e vários bens foram para cima em preço, desde os alimentícios até mesmo os veículos. Tudo subiu bastante. Mas durante esse período, os serviços ficaram de lado, já que, bem, no ápice da coisa ninguém saía de casa, então simplesmente não tinha como repassar preço algum. De 2023 para cá, o que vimos foi uma certa inversão. Os bens começaram a dissipar os enormes aumentos e o que começou a subir mais forte foram os serviços. Parece que esse assunto só veio parar aqui porque estamos gravando em pleno carnaval, mas aqui deixaremos uma semente de pensamento para você. Em 2024, vemos um ciclo de cortes de juros aqui no Brasil seguir adiante e o anúncio de futuros cortes para os juros em bancos centrais de países desenvolvidos como os Estados Unidos ou grupos econômicos relevantes como a União Europeia. Levando em conta que algumas tensões internacionais em elevação têm puxado preços de bens para cima, nem que seja pelo efeito da logística mais cara, como já falamos neste ano aqui no Terraço Cash, e que, tal qual você muito provavelmente viu nesse carnaval, os serviços também estão subindo, fica aí a pergunta: será que a luta dos juros com as economias no mundo inteiro ainda irá mais longe e, na prática, tal batalha inglória e salgada esteja um pouco mais longe de acabar do que imaginávamos inicialmente? Juros seguirão caindo aqui no Brasil, devem começar a cair nos Estados Unidos a partir do meio do ano e na Europa mais para o final do ano. Em todo caso, já diria Celso Roth, neste momento é necessário executar movimentos com cautela. Confira na nossa Linktree todos os possíveis meios de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Graças ao Ozempic, a maior empresa da Europa é hoje uma farmacêutica. Por quais motivos acontece esse movimento? E tudo isso se justifica? Então vamos lá, o Ozempic, né, que também na verdade tem um outro nome, o Ozempic é utilizado para diabetes e tem o Wegovy que é utilizado para obesidade, né, são dois medicamentos que eles atuam aí numa enzima que chama GLP-1. E o que essa enzima faz? É uma enzima que ela é liberada no nosso intestino, então toda vez que a gente come, essa enzima é liberada no nosso intestino e ela tem como função, ela atua no pâncreas, né, aumentando a produção de insulina, então isso faz com que diminua como um todo a glicose no sangue, né? Aumenta a captação de glicose pelas células e diminui a glicose no sangue. E também ela retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, quando essa enzima é liberada, a pessoa fica com a saciedade, né? Aquela sensação de saciedade de que acabou de comer por mais tempo. Então isso acaba diminuindo o apetite porque a pessoa fica com aquela sensação de que acabou de comer por mais tempo. Esse medicamento, né? Ele foi descoberto por essa empresa que chama Novo Nordisk, que é uma empresa dinamarquesa, uma empresa antiga, uma empresa que já tem mais de 100 anos e que vinha sendo muito bem sucedida aí nesse nicho, né, de medicamentos contra a diabetes. A diabetes, como vocês sabem, né, é uma doença crônica, muito prevalente, né, bastante comum e que tem, né, diminui aí a qualidade de vida, a expectativa de vida, uma doença crônica bem difícil até de tratar, então estão sempre buscando novos medicamentos contra a diabetes e essa empresa Novo Nordisk descobriu aí a semaglutide como
um regulador dessa enzima GLP-1 que nas pessoas que têm diabetes ou nas pessoas que têm tendência à obesidade, ela atua de maneira um pouco disfuncional. Bom, mas o que isso tem a ver com economia, né? Bom, primeiro que assim, o sucesso dessa empresa foi tão estrondoso que, só para vocês terem ideia, com relação ao PIB da Dinamarca, o PIB da Dinamarca, ele cresceu no primeiro semestre do ano passado, né, que são os valores que a gente já tem divulgados, o PIB da Dinamarca cresceu 1,7% no primeiro semestre de 2023. Isso porque quase a totalidade, se a gente vê toda a Europa, né, no ano passado cresceu muito mal, a Alemanha inclusive teve uma recessão técnica, vários países da Europa cresceram muito abaixo, né, e a Dinamarca cresceu 1,7%. Não fosse essa empresa, a Novo Nordisk, a Dinamarca teria crescido só 0,3%. Então você imagina o impacto que teve no PIB da Dinamarca. Só para vocês terem uma outra, né, dimensão, o valor de mercado dessa empresa hoje está acima do valor de mercado, quer dizer, do PIB total da Dinamarca, né? O valor de mercado da Novo Nordisk está 418 bilhões de dólares, enquanto o PIB da Dinamarca é 405 bilhões de dólares. Então, assim, realmente um impacto econômico enorme que vai muito além, né, da própria empresa e da Dinamarca. Alguns exemplos que a gente pode dar para vocês, por exemplo, no mercado de supermercados, né? Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem reparado uma diminuição do consumo de alimentos, uma diminuição do consumo de álcool também. Esse remédio, ele também controla outras compulsões, né? Não só compulsão alimentar, mas também compulsão por bebidas alcoólicas. Está sendo até estudado se pode ser utilizado para diminuir outros tipos de vícios, né? Como, por exemplo, o vício em nicotina, não só o vício em álcool, mas em outras drogas. Então, o Walmart está percebendo uma diminuição do consumo de alimentos, um aumento de consumo de produtos relacionados ao bem-estar e ao fitness, né? Então, aumento de pessoas porque quando você tem essa diminuição de peso, as pessoas se animam, vão mais para academia, inclusive porque o Ozempic, ele proporciona uma queda rápida de peso, então as pessoas acabam tendo perda de massa magra também, então as pessoas reparam isso e querem voltar para academia para poder recuperar essa massa magra. O que a gente também já está vendo no mercado de trabalho, um pouco de aumento de produtividade, e isso tende a aumentar, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas em outros países também. A obesidade é uma das principais doenças crônicas, né? Acaba a diabetes, inclusive, também diminuindo o número de dias produtivos, e com uma medicação desse tipo tão eficiente que acaba atuando na perda de peso e na diabetes, a gente tende a ver um aumento de produtividade dos trabalhadores e uma diminuição de dias perdidos por causa de doença. Esse remédio, né, ele proporciona uma perda média de 15% de peso em um ano. Outra empresa, né, outra indústria que também está vendo diminuição das vendas é a indústria de fast food. Então, como eu falei, né, as pessoas consumindo menos alimentos, principalmente os alimentos mais calóricos, menos saudáveis, as pessoas procurando alimentação mais saudável. Isso também tem tido um impacto econômico nas empresas de fast food. Um impacto que eu vi que eu achei bem interessante, né, que a gente nem imagina, são nas companhias aéreas. Então, a United Airlines, por exemplo, ela estima que ela pode economizar cerca de 27 milhões de galões de combustível, ou seja, cerca de 80 milhões de dólares por ano, se a perda de peso dos passageiros for cerca de 5 quilos em média. Então, se os passageiros da United Airlines perderem em média 5 quilos, ela estima economizar 80 milhões de dólares por ano em combustível. Como eu falei, né, empresas, né, de álcool também, né, tipo, pessoas que consomem muita bebida, isso também está aumentando. A grande questão desse medicamento é o preço, né? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas gastam cerca de $1.000 por mês para utilizar esse medicamento. No Brasil, ele é mais barato, né, em dólar, mas ainda assim é um medicamento pouco acessível, é um medicamento muito caro. Já estão sendo feitos estudos de que, como vocês devem saber, né, esse é um medicamento injetável. O caso do Ozempic, ele é injetado uma vez por semana. Tem estudos para tanto aumentar esse prazo, né, ser injetado só uma vez por mês, quanto também estudos para esse medicamento ser oral. A tendência é que o preço caia, e tem todo uma discussão, principalmente aqui nos Estados Unidos,
Unidos, né, se o governo não deveria financiar esse tipo de medicamento, dado a melhora, né, na expectativa de vida, na qualidade de vida das pessoas, considerando a obesidade como um dos principais problemas de saúde pública dos Estados Unidos. Hoje, né, a Novo Nordisk, que era uma empresa pequena de nicho, ela já é a segunda maior empresa farmacêutica do mundo, né? Ela já ultrapassou aí as grandes famosas, a Johnson & Johnson, a AstraZeneca, a Pfizer. Ela só tá atrás hoje da Eli Lilly, que é outra empresa que também está lançando, né? Também lançou um medicamento aí nesse mesmo nicho. Então, assim, só queria comentar com vocês, né, a importância aí, né, o que um medicamento novo, né, um avanço da ciência pode ter de impacto econômico para a gente ficar prestando atenção. E mudando bastante de assunto, mas ainda continuando na saúde, né, a gente também teve um anúncio importantíssimo, né, de aprovação da vacina contra a malária, né, ao contrário do Ozempic, que está sendo utilizado aí mais nos países mais ricos, onde a obesidade é um grande problema. A malária, ela pega, né, 95% das mortes de malária estão na África. A gente acredita, né, que as estimativas que morrem, só para vocês terem uma ideia, só de crianças, cerca de 500 mil crianças por ano de malária na África. Então, a estimativa é que essa vacina, né, contra a malária, que foi aprovada e já está começando a ser utilizada, principalmente na África, deva conseguir salvar mais vidas ao longo do tempo do que a vacina contra a epidemia do Covid-19. Então, é isso, né? Isso que eu queria comentar essa semana com vocês, esses dois avanços da ciência na área da saúde, o Ozempic contra a obesidade e a vacina da malária contra a malária. A gente também teve, né, a vacina da dengue, a gente teve a primeira vacina da dengue sendo aprovada no Japão, já está começando a ser aplicada no Brasil, né? A gente está vendo uma epidemia bastante importante de dengue no Brasil. Já tem uma vacina do Butantan também em fase final de aprovação e deve estar disponível a partir do ano que vem, se Deus quiser, né? Então a gente está vendo aí, né, avanços da ciência em vacina, a vacina da malária, a vacina da dengue, avanços da ciência contra a obesidade e, por outro lado, a gente continua vendo, infelizmente, aí, né, muitos governadores, muitos prefeitos, muitos políticos ainda contra a vacinação, né, querendo ser contra a vacinação obrigatória de crianças, né, fazendo campanhas aí anti-vacinação, o que é um absurdo, porque a gente está vendo, né, o quanto esses avanços podem ser importantes para a gente melhorar produtividade, qualidade de vida, expectativa de vida para a humanidade aí como um todo. Em termos de aspectos médicos, não esperem de um economista como este que aqui agora fala tenha informações relevantes para dar. Ainda bem que temos a Renata para nos salvar nessa seara. Em todo caso, os efeitos econômicos são amplos. Em se tratando de uma medicação que na prática reduz a vontade do cérebro de te mandar comer, desde o setor de supermercados e alimentos até mesmo de empresas aéreas, que transportando pessoas de peso inferior vão conseguir economizar alguns milhões de dólares todos os anos em combustível, veja só, isso sem falar inclusive em produtividade potencialmente aumentada, a gente vê aí que é algo que começa na área médica, mas desemboca claramente aí na área econômica. Sim, podem surgir concorrentes, de fato até já existem, principalmente aí quando a patente desse medicamento cair, que ela não é eterna, né? Até o Mickey lá original caiu, não dá para imaginar que essa patente seria eterna. Mas até o presente momento, a Novo Nordisk, que é essa empresa do Ozempic, está colhendo um vigoroso resultado. E, convenhamos, as mudanças que esse medicamento gera são muito mais amplas do que a perda de peso de quem o utiliza. No Brasil, embora ainda de maneira bastante sutil, existe a ideia de que o SUS possa algum dia distribuir medicamentos como esse, buscando reduzir, por exemplo, os custos operatórios com cirurgias bariátricas. Já pensou o tamanho do avanço que isso pode trazer? Sobre a vacina da malária, outra excelente notícia. Quem sabe, uma chaga que infelizmente ainda vitima milhares de pessoas todos os anos possa chegar ao fim, ou pelo menos diminuir consideravelmente. A da dengue, idem. Quem sabe algo que a gente infelizmente se acostuma a ouvir e que em anos como 2024
2024 mostra dados alarmantes e epidêmicos, possa também diminuir sensivelmente. Em todo caso, lembrando sempre, quando o assunto é medicamento, procure sempre orientação médica. Não me vá tomar remédio de orelhada ou porque ouviu alguém falar, hein? E, sobre vacinas, lembre-se, até chegarem ao estágio de serem distribuídas, muitos testes de segurança foram feitos. Então, se chegar para você, não marca a toca, toma logo e reduz o risco de se infectar com doenças que tanto causam problemas e ainda, aqui no Brasil, você pode fazer isso sem pagar nada na ponta. É óbvio, para não parecer vou usar aqui um eufemismo, nenhuma pessoa muito inteligente e sabida dizendo que o SUS não é de graça, não pagar na ponta, tá, pessoal? Para não parecer nenhum idiota, desculpa, mandando aí a real. Você pode fazer isso no Brasil sem pagar nada na ponta, indo a algum posto de saúde e sendo imunizado através do Sistema Único de Saúde. Saúde é o bem mais valioso que existe. Jamais perca isso de vista. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, as tais Magnificent Seven têm puxado o S&P 500 para cima, mas nem dentro desse pequeno grupo existe consistência. Por quais motivos as Mag 7 não são um monolito? Vocês conhecem a história da bolha do Nifty 50? Que foi no início da década de 1970, foi um grupo de ações de alta qualidade, como a Coca-Cola, a P&G, a Johnson & Johnson, o Walt Disney, a American Express, a Pfizer, que geraram retornos arrasadores. Na época, essas ações eram chamadas de Nifty 50. E no seu pico de crescimento, que foi no final de 1972, essas ações estavam sendo negociadas a uma razão de preço por lucro de 42 vezes, enquanto o S&P 500 global era negociado a uma média de 19 vezes preço pelo lucro. Isso é um múltiplo de mercado, para a gente entender a relação entre o preço que a ação está sendo negociada e as suas variáveis operacionais. Por exemplo, os dividendos, os lucros, a geração de caixa, enfim. O objetivo disso é entender, na base da comparação, as principais variáveis da empresa com o preço que ela é negociada no mercado, para identificar se existe uma oportunidade de investimento, enfim. Isso em 1972. Em 1973 e 74, a inflação subiu muito rapidamente e ocorreu uma recessão. O mercado global declinou e as ações das Nifty 50 tiveram um desempenho muito inferior. A maioria dos investidores pensa que o colapso das ações da Nifty 50 foi uma bolha, na verdade, que estourou. Mas, se você tivesse comprado essas ações, mesmo que nessas máximas históricas, e tivesse persistido nessa estratégia de investimento de longo prazo, hoje teria batido uma taxa de rendimento anual de mais ou menos 12%. Outra bolha que é interessante a gente entender para traçar um comparativo é a bolha das .com, que foi na década de 1990, que, se você não se lembra ou era criança, o mercado registrou um boom de IPOs de empresas de internet que estavam começando. Nem todas elas foram para frente, então muita gente saiu no prejuízo por conta disso. Mas foi uma época bastante lembrada por conta do crescimento da tecnologia. Foi uma época também que os home brokers ficaram muito populares, por oferecer um investimento de mais baixo custo para o investidor. E aí muitos analistas comparam, a época atual, em que as ações de tecnologia estão impulsionando o mercado, puxando o mercado para cima, com essa época da década de 1990. Porém,
acredito que faça mais sentido a gente fazer um comparativo com a época das Nifty 50, que foi um crescimento muito robusto, puxado por empresas que até hoje são resilientes, né? E se a gente for colocar em comparação, acredito que faz mais sentido a gente pensar numa época mais distante, como a Nifty 50, que foi ali no final dos anos 60 e início dos 70. O atual mercado de ações americano, não é novidade para ninguém, é muito puxado pelas empresas de tecnologia. Essas empresas que eu comento frequentemente com vocês aqui no Terraço Cast, que tem vários apelidos quando a gente vai falar do grupo das principais, né, das líderes. O apelido mais recente são as Magnificent Seven. E, se a gente for parar para pensar, a tecnologia lidera o mercado de ações e me parece que se a tecnologia não tivesse papel de liderança, o mercado não sobe. No ano passado, a gente teve um recorde mais estreito, só 26% das ações do S&P superou o S&P. Então, apesar de ser um nível baixo, comparado com o que a gente já viu, é o mesmo nível do início dos anos 70, final dos anos 90. Então, a conclusão que a gente pode tirar é que o mercado eventualmente se amplia. O mercado americano fez uma nova alta em janeiro. Janeiro é um mês de alta historicamente. Então, essas empresas são, o que a gente pode dizer é que elas são construtoras de impulso. Elas impulsionam a ampliação do mercado. Para um investidor que eventualmente possa achar que perdeu o rally do ano passado, é como se a gente tivesse uma espécie de segunda chance ainda para participar. De tempos em tempos, algum grupo de empresas puxa o crescimento de grandes índices. Se por um lado isso pode se dar por algum fator hype, né, uma alta que acontece porque está tudo subindo e tudo mais, como por exemplo na bolha da internet na virada do milênio, em outras vezes, como parece ser o caso agora, pode se dar por avanço em margens operacionais e receitas líquidas de modo relevante. O grupo que traz essa puxada para cima ultimamente é formado por 7 empresas ligadas à tecnologia, e uma delas, a Tesla, tem apresentado uma queda relevante, enquanto as outras só têm trazido alegria aos acionistas. Mas a grande verdade é que se você tiver foco de longo prazo quando o assunto são os investimentos, uma dica boa é ficar de olho mais nos mercados completos do que em grupos específicos que estão dentro deles. Isso porque no final do dia, grandes empresas podem explodir em crescimento ou implodir em perdas, mas o mercado estará lá no futuro, com as empresas atuais ou com empresas totalmente diferentes. E em segundo lugar, porque se você comprar o índice, se você comprar o agregado de empresas, ao longo do tempo você acaba tendo um custo consideravelmente inferior do que se você ficar comprando e vendendo ou tentando descobrir qual é a grande empresa da época. Um livro que discute essa tese de comprar o palheiro e não ficar procurando agulha é o de nome Investidor de Bom Senso, do nobre John Bogle, né? Enfim, sei lá, depende aí da sua pronúncia em inglês, deste âncora aqui, que inclusive, felizmente já fez essa leitura e a recomenda aqui é essa. Sim, existem teses de investimento ativista no qual você pode procurar as empresas vencedoras de cada época e vencer o mercado durante um tempo. Mas vou te contar um segredo, no longo prazo e de maneira relevante, é quase que matematicamente impossível vencer o mercado. Se for esse o caso, por qual motivo você nada contra a corrente se você pode simplesmente ir com ela, com custos sensivelmente menores? Procure ler A Sabedoria de John Bogle. Você se surpreenderá com como pode ser muito mais simples e lucrativa sua vida nos investimentos. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que abrilhantou o carnavalesco episódio 414 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel. É isso, gente. Por hoje é só. Vocês provavelmente vão ouvir esse episódio após o carnaval, mas não tem problema. Era só para fazer essa reflexão, né? Era apenas uma desculpinha para falar de inflação e juros novamente. Então, nos falamos e ouvimos na semana que vem. Obrigado, Renata. Então eram essas as novidades aí, as notícias que eu queria passar para vocês nesse podcast aí pós-carnaval. Como eu falei, espero que tenham todos sobrevividos, que não tenham bebido muito, que não tenham feito muita bobagem, que se arrepender na quarta-feira de cinzas. E na semana que vem eu volto com mais notícias do Boletim Internacional para vocês, tá bom? Era isso, um beijo, um abraço e até semana que vem. E obrigado, Fernanda.
Caio, mais uma vez, obrigada pelo convite de fazer parte desse incrível podcast. A gente se vê na semana que vem. Ao pessoal que quiser acompanhar aqui o meu trabalho, minha vivência, estou lá pelo TikTok, @sigafifa. Grande abraço! Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.